Está começando mais uma edição do podcast Questão de Ordem, sempre com o patrocínio da R Mastersul. E o tema do nosso podcast hoje é a importância das perícias nos processos de família. Já quero agradecer a presença das minhas convidadas mais que especiais, a Juliane Lippe, que é advogada e coordenadora da Subdiretoria de Assuntos Relativos à Guarda, Convivência e Perícias Psicológicas da Comissão Especial de Direito de Família da OAB-RS. Obrigada, Juliane, pela disponibilidade. Agradeço. Luciana Generali Barni, que é psicóloga, graduada em Direito também, né, Luciana? Já quero agradecer também a tua participação, a tua disponibilidade. Vieram de Porto Alegre, né, para participar. É uma honra. E a Denise Duarte Bruno, que é assistente social, com uma experiência já de muitos anos também no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Obrigada pela disponibilidade, Denise. Eu que agradeço Acho que vai ser bem produtivo essa interação entre vocês, porque realmente é um tema que tem aparecido com frequência nas reuniões de comissão. Isso. Né? E tem preocupado bastante também, não só as partes, mas nós todos como advogados, né? Então, Juliane, quero que tu me fale um pouquinho de como começou como surgiu a ideia de uma subdiretoria dentro da Comissão de Direito de Família. Então, Raquel, primeiro, em teu nome, eu quero agradecer o convite da OAB Caxias do Sul para estar aqui gravando esse podcast, falando de um assunto que para mim é muito caro e muito importante, tá? E acho que é importante para todo mundo que atua nessa área de direito de família. Por que essa subdiretoria ela foi criada? A gente tem uma comissão especial de direito de família e sucessões na OAB Rio Grande do Sul. E esse assunto de perícias, convivência, guarda, são os assuntos, vamos assim chamar, mais delicados, né, desses processos de família. Então, se decidiu ter um grupo que estudasse melhor esses assuntos. Então, daí veio essa subdiretoria em que a gente trata disso. E eu te digo assim, essa subdiretoria está praticamente fazendo quase um ano e é o assunto que vem mais à tona, as perícias. As perícias sociais, as perícias psicológicas e como nós, advogados, temos que lidar com isso, como a gente tem que lidar com os profissionais que fazem as perícias e como a gente tem que auxiliar os clientes quando eles vão participar de uma perícia, que é, na maioria das vezes, eu acho que fora a audiência presencial, né, muitas vezes, ou até mesmo virtual, com a outra parte, a perícia é a parte mais delicada. Porque é a parte que tudo está em jogo, né? O nervosismo, as relações. Então, por isso, essa subdiretoria para tratar, dentre outros assuntos, das perícias. E cada vez mais, né, Juliane, esses documentos, eles têm... Eles têm assumido um protagonismo dentro da decisão, né? Ele tem amparado, ele é a base da decisão do judicial, juiz. sem nenhuma dúvida, né? E às vezes, e consequentemente, também do parecer do Ministério Público, né? Nos nossos processos, Raquel. Porque a gente tem que entender que qualquer processo que tu vai buscar um profissional, o expert de uma área, né? Um perito médico, um perito da engenharia, enfim... aquele parecer, aquela perícia, aquele laudo, ele vai ter peso. Porque o juiz não é sabedor de todas as matérias. O promotor de justiça também não. E nós, advogados, muito menos. Então, assim, a importância da gente ter um laudo bom, um laudo bem fundamentado, para que os nossos processos tenham um resultado mais justo. Que muitas vezes não é o nosso lado do processo, mas o mais justo possível. E é isso que a gente tem como objetivo nessa subdiretoria e é o objetivo da OAB como um todo, em todas as comissões de família. Então, esse assunto, a gente poder discutir esse assunto hoje aqui é de muita importância. Por isso, vocês estão de parabéns por terem escolhido esse assunto. Muito obrigada. Denise, pegando um gancho ali na colocação da Juliane, ela trouxe, na própria fala dela, ela já trouxe perícia, laudo, parecer, né? O nosso título são as perícias, porque a gente quis colocar um nome que contemplasse todos esses instrumentos, né? Mas
Existe diferença para um laudo social, para um parecer social e uma perícia, uma perícia social? Sim, existe. Eu agradeço muito poder falar sobre essa questão. Um parecer é opinião técnica. E um parecer, ele diferencia do laudo na medida em que o laudo deve contar com o que nós chamamos de estudo social, que são os dados fundamentais que o profissional de serviço social colhe para a compreensão da situação. Então, o laudo precisa conter esses dados, não é descrever minuciosamente, é conseguir, o profissional precisa conseguir elaborar um texto na qual ele apresente a situação avaliada e as intercorrências das pessoas, por exemplo, que cuidam de um idoso no caso de uma interdição, ou da relação das crianças, não só com o pai e a mãe, mas com todo o contexto familiar, escola e outros espaços onde esse conflito possa estar tendo alguma repercussão. Então, é o conhecimento da situação. No caso da perícia, para a emissão de uma decisão judicial, é feita dentro de um processo judicial, mas também pode ser feita em outras situações, como, por exemplo, para a concessão de benefícios do INSS, mas nós vamos, então, nos fixar naquilo que é o tema, que é a perícia no Poder Judiciário. Então, o laudo, ele tem que conter os dados principais coletados, não precisa ser altamente descritivo, mas é como se você precisasse contar, digamos, a história pela qual aquelas pessoas, aquela família, no caso do direito de família, chegou ao Poder Judiciário. Eu sempre trabalhava como perita, e agora, quando eu trabalho como assistente técnico também, esse é o meu foco, eu sempre falo assim, existem 1000 famílias que brigam quando o pai e a mãe separam, para disputar quem é o familiar que vai cuidar de uma pessoa que está sendo interditada, só que nem todas resolvem isso no Poder Judiciário. Existe um momento no qual a família não consegue resolver fora do Poder Judiciário ou de outras instituições não jurídicas que possam dar um suporte e que ela chega no Poder Judiciário. E eu sempre digo que é quando o conflito social se transforma num litígio. Eu faço essa distinção. Então, o laudo, ele precisa conter elementos que mostrem para o magistrado o que não pode ser resolvido fora do Poder Judiciário, e aí, então, qual é o foco da decisão judicial. Então, precisa conter os dados do estudo social e precisa conter uma opinião do profissional a respeito e sugestões que atendam ao bem-estar das pessoas envolvidas. Então, o parecer é a opinião técnica, o laudo é a apresentação da situação, das considerações do profissional sobre por que essa situação está no Poder Judiciário e sugestões a partir de quais o juiz possa encaminhar esse conflito visando o melhor bem-estar, quer de crianças, adolescentes, quer de pessoas em situação de vulnerabilidade. E, Denise, existe alguma resolução, alguma orientação por parte do Conselho de Assistência Social para orientar a elaboração desses documentos? Há várias resoluções, inclusive publicações em que diferenciam qual o foco na questão da área criminal, na área de família, tá? Eu fiz aqui algumas, tem a resolução do Conselho Federal de 1993 sobre a produção de documentos e emissão técnica em serviço social, tem muita documentação sobre assistente social, a prática dos assistentes sociais, no que nós chamamos de campo sócio-jurídico, né? E tem também norma técnica sobre a questão da alienação parental, tá? E eu já vou adiantar aqui, o Conselho entende que não compete aos assistentes sociais se manifestarem a respeito de alienação parental, porque este é um conceito e um conteúdo que compete à psicologia, tem componentes psicológicos aí. Eu concordo plenamente com essa norma técnica, porque
a minha experiência, e acho que sempre como perita e agora como assistente técnica, é que existem questões muito imbricadas uma na outra e que necessariamente conflitos familiares que têm questão de valores, da história familiar das pessoas, elas necessariamente não vão para essa questão mais psíquica de uma postura alienadora ou não. São questões que têm que ser vistas, sim, sob essa perspectiva social. O que o assistente social pode fazer é, talvez, perceber indícios que fujam à sua capacidade técnica de dar um conceito, de conceituar ou de dar um indicativo. E isso não só nessa questão da alienação parental, mas em várias áreas, e vários outros tipos de litígio, como, por exemplo, a própria questão de cuidadores, de curadores para interditos, existe uma hora em que você sabe que aquilo extrapola a mera questão de como uma relação de família é uma relação social. E aí você precisa sugerir, então, que seja avaliado por outro profissional. Às vezes a gente percebe que falta até esse encaminhamento por parte de um profissional para outra área. O que a gente às vezes percebe é que vai para um encaminhamento de uma perícia social e fica por isso mesmo. Talvez até por uma falta de indicativo, seja do assistente social ou do próprio Ministério Público ou do juiz, que entenda que tem que haver as duas, porque são perícias distintas. Completamente distintas. E aí, uma opinião minha, eu acredito que nos processos, na maioria, teria que ser feito as duas, né, Denise? Porque, assim, a gente precisa do viés social e precisa do viés psicológico. E são, como ela mesma disse, laudos diferentes, análises diferentes. São complementares, né? São complementares. E a gente tem visto essa dificuldade aí, talvez até por uma falta de profissionais, né? Quem sabe? Eu tenho tido uma preocupação nessa área e eu me sinto muito à vontade para falar, porque eu trabalhei 25 anos como perita e agora, há 12 anos, eu trabalho como assistente técnica. Então, eu tenho muito a visão dos dois lados e isso tem me ajudado a me posicionar a respeito, até pela minha paixão pelo tema que sempre existiu. Eu acredito que hoje também os peritos estão sendo nomeados a partir de quando se identifica como treinamento para avaliar alienação parental, especialista em direito da criança e do adolescente. Eu sempre fui para congresso de direito, para entender o contexto jurídico na qual o meu trabalho era demandado. Mas eu não sou especialista em direito de família. Eu não sou especialista em direito. Eu sou especialista em relações sociais, eu sou especialista na questão social. Mas eu tenho que entender este contexto jurídico. Então, isso é uma questão que tem me preocupado muito hoje, porque muitos laudos que eu tenho visto dão pareceres com base no artigo tal do direito da criança e do adolescente, o juiz precisa determinar tal medida. Não, eu sou um assistente social. Eu preciso entender o contexto social e sugerir para o magistrado qual o encaminhamento de proteção àquela criança ou adolescente ou àquele interdito. Então, esta é uma questão que eu acho que precisa ser debatida também. Obrigada, Denise. Luciana, para ti talvez seja um pouco mais fácil compreender, tenha sido mais fácil no início pelas tuas duas formações, né? Tanto como psicóloga como advogada. Mas, para manter o mesmo raciocínio que nós utilizamos aqui com a Denise, explica pra gente qual é a diferença, se tem diferença também nesses nomes que nós acabamos nos deparando nos processos, né? Parecer psicológico, laudo psicológico, quando cabe um, quando cabe outro, se existe uma diferença também, como a Denise nos trouxe, nos instrumentos de assistência social. Isso, do estudo social. Primeiramente, eu queria dizer que eu estou encantada com a fala da Denise, porque, de fato, o que a gente mais
encontra na prática é essa dificuldade de ter clareza sobre o objeto de cada ciência, né? Então, eu, enquanto psicóloga, me deparo muito com laudos provenientes de estudos sociais, em que existe exatamente o que a Denise falou, né? O assistente social acaba adentrando em questões que são da área da psicologia. Então, assim como nós não temos competência para falar das relações sociais, enfim, tudo que a Denise falou do objeto do estudo social, o contrário também é verdadeiro. Então, assim, em relação a isso, de eu ter essa facilidade maior, de fato, inclusive, eu poder participar da comissão por eu ser advogada, né? Eu digo que eu sou advogada de carteirinha, porque a única petição que eu fiz na vida foi a da prova da ordem. Mas eu sempre fiz questão de me manter ligada ao meio, porque como a Denise falou, nós não temos que ser especialistas em direito, sem dúvida, né? Foi uma circunstância especial, até porque eu fiz direito antes, mas quem trabalha nessa área tem que conhecer a legislação, tem que saber se comunicar numa linguagem que fique acessível aos operadores do direito. Então isso é bem importante. Mas ter o foco técnico, né? Então, nós não vamos trazer uma legislação para dar uma sugestão, nós vamos trazer a fundamentação teórico-técnica da nossa área, né? E assim, eu gostaria, aproveitando o ensejo, de compartilhar, né, que em muitos casos, advogados têm me buscado, porque eu atuo também como assistente técnica, para fundamentar o pedido de uma perícia psicológica. Porque é feito só o estudo social, e aí não é deferida a perícia psicológica, porque é suficiente, então a gente faz um parecer nesse sentido, antes mesmo da perícia. Mas esclarecendo as perguntas que tu fizeste para a Denise, para a gente deixar bem claro, o laudo psicológico, ele é sempre o documento resultante de um processo de avaliação psicológica, certo? Então, isso envolve necessariamente a utilização de instrumentos, o contato com as pessoas, né, as partes e outros. E o parecer, como a Denise muito bem falou, é a mesma situação, é uma opinião técnica. Então, quem utiliza esse documento é o assistente técnico. Provavelmente a gente vai falar mais depois sobre isso. Mas eu e a Denise atuamos na mesma função, que somos profissionais que atuam não dentro do Poder Judiciário, não fazendo essa avaliação para o juiz, mas trazendo uma análise técnica sob um olhar diferente, mas dentro da mesma área, né? Então, até eu acho legal a gente falar sobre isso depois, porque tem uma confusão, assim, entre qual o significado dessa relação entre o perito e o assistente. E assim como no Conselho dos Assistentes Sociais, o Conselho de Psicologia tem muitas resoluções. Sobre documentos, é a Resolução 6 de 2019. É importantíssima para que os advogados tenham conhecimento e possam analisar, pelo menos de uma forma assim mais preliminar, os requisitos dos documentos, e a Resolução 8 de 2010, que trata da atuação do psicólogo como perito e assistente técnico. E só para falar sobre alienação parental, não deixar passar, né? Concordo plenamente com a Denise que a alienação parental envolve aspectos muito subjetivos e que, portanto, é objeto da ciência psicológica. Só que aí o nosso conselho, Denise, publicou uma recomendação técnica de que a gente não pode falar sobre alienação parental, porque a alienação parental não é reconhecida cientificamente. Eu, por óbvio, não considero, né, essa recomendação técnica, porque quem atua nessa área sabe o quanto isso sim acontece, o quanto
é uma violência psicológica e o quanto as crianças sofrem. Então, eu prefiro focar nisso, que é o objetivo do meu trabalho, proteger essas crianças através da análise técnica, do que desconsiderar um contexto e toda uma literatura nossa que fundamenta o conceito de acordo com essa recomendação. Uma dificuldade que eu tenho muito grande nos processos e também quando a gente acaba recebendo os documentos, tanto dos estudos sociais quanto da psicologia, é a diferença, e talvez seja aí que os conselhos estão com um pouco de divergência no próprio entendimento, porque uma coisa é a síndrome da alienação parental, né? Só que a lei fala em atos de alienação parental, né? Então, nós temos também essa dificuldade, porque os atos de alienação parental, eles são visíveis e não precisaria uma perícia, um laudo para constatar, porque eles são objetivos e a gente consegue verificar. Agora, a síndrome já não, né? A síndrome já daí tem a questão do reconhecimento, que daí não cabe a nós. E são os processos que a gente mais precisa de auxílio, né? Do assistente social e do psicólogo. Porque eu acho que com certeza é o processo na área de família que a gente mais precisa desse auxílio técnico, desse auxílio do profissional. A gente, eu digo advogado. E né? o mais importante é que a lei, ela busca prevenir que se instale a síndrome de alienação parental. Exatamente. Então, é muito mais importante, não digo mais importante, assim, de ter um peso, né, de cada situação, mas se a gente conseguir identificar os atos de alienação parental, que é aquilo que a legislação traz, e já tomar providências para que não se instale a síndrome, vai ser muito mais eficiente a atuação. Né? Mas parece que tem essa falta de clareza, inclusive no objetivo da lei, né? Que permite que atos sejam praticados e não se verificou a síndrome na criança, né? E as coisas continuam acontecendo como se nada tivesse acontecendo. Eu tenho uma dúvida para a Luciana. A gente tem um processo de alienação parental e aí se pede uma perícia psicológica. Tu tá me dizendo que o conselho diz que vocês não podem usar o termo alienação parental. Mas o que eu, advogada, quando eu peço uma perícia, o que eu espero? Eu espero que o psicólogo, o perito, me diga tem ou não tem, dependendo do lado que eu tiver. Né? Então é isso assim que parece que falta, porque assim a gente está de um lado do processo, a gente tem aquele, né, eu estou do lado do processo da parte que está dizendo assim, o outro lado está fazendo alienação parental, bom, não adianta a gente só dizer, a gente tem que comprovar, certo? E aí é com uma perícia, não é? E então, na verdade, eu só encontrei um perito até agora que disse que, conforme a recomendação tal, não podia falar sobre alienação parental. Então, quem está trabalhando na área continua, né, afirmando ou negando. Em relação a essa questão de atos e efeitos, né, os atos, como tu disseste, são objetivos. Muda de cidade, impede a convivência, né, na maioria dos casos. Só que a questão da síndrome em si, tem toda uma polêmica que nem vale a pena entrar aqui, a gente pode fazer um outro momento. Então, eu não uso mais para não dar essa confusão, mas o que eu coloco? Quais são os impactos psicológicos nos filhos? E aí a gente pega toda a teoria, né, e coloca ali, bom, o discurso emprestado, que a criança traz as palavras do alienador, o conflito e o pacto de lealdade, né? Então, esse é o papel da psicologia, identificar na dinâmica das relações. E no que aparece do comportamento, principalmente dos filhos, nas entrevistas, se essa criança está em meio a um processo de alienação. E aqui eu digo uma coisa, um dos instrumentos mais valiosos em uma perícia de guarda, seja com alienação parental ou não,
do psicólogo, com certeza do assistente social também, é a observação da interação da criança com o pai e com a mãe. E ninguém usa isso. São entrevistas individuais. Pois bem, como é que a gente vai avaliar vínculo? Como é que a gente vai avaliar qualidade de relação? Como é que vamos avaliar presença ou não de alienação parental, de resistência, convivência com o genitor, sem observar isso na prática, né? Então, essa é uma das coisas mais revoltantes, eu digo, do trabalho, porque não tem como avaliar isso assim. O juiz não sabe que não tem. Eu estou com um processo aqui da região sobre isso. Eu coloquei a norma do conselho que fundamenta, e o juiz disse, não, os instrumentos foram suficientes, a perita seguiu a resolução. Eu fiquei pensando, bom, mas se ele conhece a resolução e sabe quais são os instrumentos, por que ele pediu uma perita? Assim, esse caso foi agora recente, e eu pensei, a gente nunca deixa de se surpreender, né? Incrível. Porque, na verdade, na maioria das vezes, as avaliações são individuais, né? Se faz uma avaliação da mãe, se faz uma avaliação do pai, e muitas vezes a criança sozinha. É interessante esse teu ponto aí de botar criança com a mãe, ver a interação, criança com o pai, quem sabe, se possível, né? Botar os três juntos e tentar fazer uma avaliação. Acho que sim. Muitas vezes a gente percebe uma observação na entrega da criança, porque muitas vezes os horários das perícias são em sequência um do outro, né? Então, a gente percebe que o profissional sai da sala para dar uma observada na interação no corredor, ver como é que... Acho que faz parte, Faz né? parte, sim. Então, alguns profissionais têm uma sensibilidade e vão buscar, talvez, algum tipo de mecanismo, porque talvez essa interação, o tempo, né, que é disponibilizado ao profissional também seja pouco para buscar identificar e conseguir identificar com precisão tudo o que é necessário, às vezes, para um processo que está em litígio. Mas, Luciana, eu queria, já na sequência, né, da nossa exposição, quando que é necessário a aplicação de testes psicológicos? Para que eles são usados também, né? Que a gente vê os colegas pedindo, às vezes... A gente não sabe muito bem o que é. Sim, e os colegas às vezes colocam o teste que querem que o psicólogo aplique, né? Olha. Já vi essa também. Então, os testes psicológicos, eles são instrumentos bem importantes porque os resultados são objetivos. O grande problema é que, e aí depois nós podemos falar sobre isso, né? Ninguém acompanha a aplicação do teste e aí, então, não fica tão objetivo assim. Mas nós temos testes para avaliar diversas funções, né? Funções cognitivas, memória, atenção. Os mais aplicados quando são nesses processos são os testes de personalidade. Por quê? Porque esses testes são testes que muitas vezes podem auxiliar o psicólogo a identificar aqueles fenômenos de simulação e dissimulação, que é quando a pessoa está, né, manipulando na entrevista para obter o seu resultado no processo. Então, assim, esse teste, ele traz elementos, porque no teste de personalidade é praticamente impossível fazer essa manipulação, né? Aparecem essas características da pessoa. E para as crianças existem outros instrumentos, que aí não são testes, mas como o desenho da família, jogos com os bonecos que possam representar, né, a família. Então, tem muitos instrumentos e muitos recursos, mas é importante deixar claro que o psicólogo tem autonomia na escolha dos instrumentos. Obviamente, vai ter que justificar do ponto de vista técnico para demonstrar que aqueles instrumentos foram suficientes e adequados para
ele sempre vai ter que botar no laudo o teste que ele utilizou. Se ele usou o teste da personalidade, ele tem que informar que usou esse teste naquele processo. O teste, os resultados, a interpretação. E é possível que as crianças formem um vínculo que chegue no resultado, por exemplo, do desenho? Na verdade, assim, não é necessário criar o vínculo para avaliação. Né? Eu tive a oportunidade de observar algumas perícias e depende da criança, né? Se é uma criança mais espontânea, se é uma criança mais fechada, mas aí já é uma característica anterior. E também de como ela foi levada para aquela perícia. Né? O que foi dito antes? Aquele pai ou aquela mãe falou antes. Disse para ela sobre o que ela tá. Olha, fulana, tu vai lá e tu vai ter que dizer que tu quer morar com a mãe. Ou coisas assim. Que muitas vezes as crianças falam, né? Durante a acabam perícia, falando, acabam falando. Olha, o que tu disser para esta tia vai ser o que o juiz vai decidir. Talvez decida que tu não vai mais ver a mãe, não vai mais ver. Ou a criança lembra, num determinado momento, que esqueceu de falar alguma coisa e retoma o assunto, né? São coisas interessantes. Complicado. Denise, quer Posso fazer falar alguma um pouco complementação? Sim, eu queria Claro. falar um pouco sobre entrevista e avaliação de crianças e adolescentes. Tá? Em 1993, eu fui visitar um serviço de avaliação nos Estados Unidos. Eu não sei se vocês sabem, lá não é ligado à corte. São agências que prestam serviço e eu pude ir, inclusive, comprar um livro sobre entrevistas com crianças. Crianças e adolescentes são seres sociais. Então, existe todo um processo de socialização que nós temos que avaliar, e esse processo de socialização é feito fundamentalmente a partir dos vínculos familiares. Quem insere a criança na sociedade, e eu já escrevi isso, são os pais, os adultos que cuidam dessa criança. A família ampliada também, os avós. Então, a família insere a criança na sociedade. Então, é possível entrevistar uma criança desde que ela fale, só que a entrevista não é com questões objetivas, são pedidos de narrativas de N situações. Na minha perspectiva, não é necessário que seja uma com a mãe, uma com o pai, na visão do serviço social, mas, acima de tudo, eu acho que é uma coleta de dados muito importante nos conflitos de família, especialmente com crianças muito pequenas, que é o contato com instituições às quais essa criança está vinculada. Cada vez mais, o cuidado da criança fora da família vem acontecendo em escolas maternais, em berçários, ou mesmo escola em período integral. E a escola, no seu processo de trabalho, ela também aborda a questão da socialização. E a socialização, de quanto menor uma criança é a partir da família. Então, tem dados muito importantes. Então, numa perícia social, sempre esses dados foram muito importantes para mim. Por quê? Para além do que a criança diz, tá? Há o que ela leva para esse contexto outro de socialização e ao que esses profissionais com formação para trabalhar com criança percebem, inclusive em termos de maus tratos. Então, me parece que isso é uma coisa muito importante e todos os advogados sabem que quando eu elaboro quesitos, eu faço quesitos para essas instituições, digamos, da área da educação, ou se a criança já fez algum tratamento médico em algum lugar, algum tratamento de outra área, quem levava, quem se envolvia e, assim, quem cuida. Porque, na verdade, eu acho que mais do que nós falarmos de alienação ou não alienação, de afastamento ou não, nós precisamos saber quem é o referencial normativo, afetivo e de cuidado dessa criança. Né? Porque uma coisa é a mágoa dos adultos, e a outra coisa é com quem, ao longo do tempo, esta criança criou vínculo e identificou em termos desses cuidados. E aí, tanto os relatos das crianças, eu desenvolvi realmente aqui no El Espaço, eu falei recentemente na Emerge sobre isso, a forma como entrevistar crianças envolvidas em litígios.
e, principalmente, nessa entrevista, conseguir desfocar das crianças e dos adolescentes qualquer responsabilidade que a fala deles possa ter na decisão judicial. Então, me parece que isso é muito importante. Quando nós fazemos perícia, e ok, eu acho adequado em muitos momentos entrevistar crianças e adolescentes, mas num primeiro momento, a primeira coisa é deixar muito claro, e se eu tiver um minuto eu conto um exemplo que eu faço questão de, sempre que eu falo sobre isso, mostrar, porque me chamou muita atenção, deixar muito claro para a criança e adolescente, você está aqui porque existe uma situação sobre a sua família na qual o juiz vai decidir, mas a decisão não é sua. Então, esse é um ponto que eu acho muito importante. E também, na questão da perícia social, eu trago muito essa questão da instituição escolar, às vezes de um de um contraturno, ou de atividades que faça, ou mesmo contato com profissionais como psicólogo e psiquiatra que atendam, para entender quem é o adulto que leva, quem é o adulto que assume o tratamento. Eu acho que é muito importante, tenho certeza, isso é muito importante, porque a família é esse elemento de socialização primária, e ali as crianças criam seus vínculos de segurança, identidade e capacidade de inserção social. Perfeito, Denise, muito esclarecedor. Nós gostaríamos sim de escutar o teu exemplo. Ficamos curiosas. Porque assim, eu repito o exemplo porque até hoje eu não consegui esquecer. Eu vou dizer dois rapidinho. Um era um menino, a época que os rapazes começaram a usar brinco, né? Porque na minha geração os meus amigos não usavam, na geração seguinte se começou os homens a usarem brincos, e esse rapaz com uns 14 para 15 anos chega para uma entrevista num conflito horroroso entre o pai e a mãe. Ele chega para a entrevista no fórum comigo e eu fiz adequada a linguagem dele, dizendo, olha, você está aqui para que eu te conheça e que eu possa, a partir do conhecimento, fundamentar o meu parecer para o juiz, mas eu queria, em primeiro lugar, saber se você sabe porque você está aqui, o que você pensa do meu trabalho. Ele, atirado na cadeira, de perna aberta, assim, bem adolescente, desafiando, né? E ele disse assim, estou aqui para escolher entre meu pai e minha mãe. Eu, tranquilamente, falei, não, ninguém escolhe entre pai e mãe. Nem eu, que tenho 35 anos de idade na época, posso escolher entre meu pai e minha mãe. Você está aqui porque seu pai e sua mãe não conseguem se entender e existe uma autoridade que é o juiz que vai decidir. Então, você não está aqui para escolher. Nós vamos conversar, eu vou dar meu parecer e o juiz não é nem obrigado a seguir meu parecer. A decisão é dele. E esse menino chorou durante 1 hora na minha sala. Exatamente durante 1 hora eu saí, busquei água e tal. Eu não consegui entrevistá-lo, e aí ele relaxou, sentou, foi muito interessante. Ele foi se compondo na cadeira, né? Não estava mais largado e tal. A hora que ele conseguiu se acalmar, ele falou para mim, a senhora quer conversar agora? Porque faz 15 dias que eu não durmo, pensando que eu tinha que vir aqui escolher. E eu tirei 0 numa prova de matemática, eu sou ótima aluna de matemática, eu não consegui fazer a prova, porque eu não sabia o que ia dizer para a senhora, como é que eu escolhi. Aí eu falei, não, hoje eu não quero, a gente vai marcar um outro dia, você vai se acalmar, vai estudar para a próxima prova, e aí depois nós vamos conversar, mas você não vai escolher. E, então esse é um caso que me chamou muita atenção, e o outro foi um menino pequeno, que chegou com o pai, a mãe tinha mudado de cidade por causa de uma situação de violência doméstica, mas ela levava a criança para Porto Alegre para ficar períodos com o pai. E aí ele estava num período com o pai, e o pai consegue que o juiz determine que eu entreviste durante esse período, o juiz manda, né? Mas, de qualquer maneira, assim, o pai conseguiu uma liminar, tal, para que fosse feita a avaliação com o menino, e ele, absolutamente refratário, eu odeio a minha mãe só quer me separar do meu pai e tal, e eu deixei falar, depois comecei as minhas entrevistas. E aí, em determinado momento, eu perguntei para ele, puxa, tá na hora de lanche e tal, eram 4 horas da tarde, o que você mais gosta de lanche? Ele falou, bolo de chocolate. Eu falei, e qual o melhor bolo de chocolate que você conhece? Ele falou da minha mãe. E aí começou a chorar também. E eu falei, então tem uma coisa boa que a tua mãe faz, bolo de chocolate.
Aí depois ele falou, minha mãe faz muita coisa boa, mas meu pai está muito triste e eu preciso ficar com ele porque ele está triste. Então tem formas de entrevistar e de verificar também essa vinculação. E aí, a partir daí, eu falei, teu pai está triste? Você acha que a tua mãe não está triste? Ele falou, também. Eu falei, então vamos conversar não sobre a tristeza deles, mas como é que é a sua vida. E aí comecei. Quem fazia tal cuidado, quem levava no médico, enfim, quem levava no passeio, quem cuidava da questão da escola e tal. E a partir daí fui identificando, então, quem eram as referências de cuidado e quais as possibilidades de dar uma sugestão ali para manter uma convivência o mais equitativa possível com as figuras parentais, e a partir daí também, que eu acho muito importante com as famílias de origem. É um privilégio a gente poder atuar no direito de família, porque a gente tem acesso a esse tipo de situação, né? De buscar a solução para esse tipo de situação. Porque nós teríamos também inúmeras situações que poderíamos contar e nos emocionar, como foi impactante esse rapaz, né? Contar que inclusive tirou 0 numa prova, e quantos a gente que passa, né, pelos nossos processos, e a gente vê que a criança está angustiada, tem esse peso, essa responsabilidade, porque muitas vezes realmente é colocado para elas que elas têm que escolher e que aquilo que elas falarem vai ser determinante para ficar com um e com outro, e às vezes é o contrário que acontece, né? Exato. Mas, Denise, eu achei muito... Eu te agradeço muito a colaboração que tu trouxe das técnicas. Acho que a gente pode fazer um podcast específico sobre isso, sobre as técnicas de entrevista, né? De sugestões, porque talvez falte um pouco disso, porque nós recebemos documentos muito pobres em informações e muitas vezes inconclusivos e sem nenhuma sugestão, e que a gente não sabe muito o que fazer com aquele resultado. Quando a gente está sem um auxílio, né, Raquel, de um assistente técnico, sem uma Denise ou uma Luciana do nosso lado para nos ajudar, muitas vezes o laudo vem e a gente não sabe nem o que dizer. Mesmo que o laudo seja muitas vezes favorável a nós, ao nosso cliente, a gente não tem o fundamento nem para acrescentar alguma coisa, ou questionar, ou pedir para complementar. Talvez até, muitas vezes, por falta de conhecimento ou por falta de um documento mais fundamentado. E é muito interessante porque as pessoas falam muito do juridiquês, né? Sempre nos dizem, não, você tem que usar uma linguagem mais simples para o juridiquês. Mas nós também nos deparamos com linguagens técnicas de outras áreas que nós também não entendemos. É verdade. Né? É verdade. Então, uma pergunta que eu quero fazer agora para vocês duas, né? As duas profissionais que atuam como assistente técnicas, qual a importância do trabalho de vocês num processo judicial? Então, assim, para resumir, eu costumo dizer que o assistente técnico é a figura que garante o contraditório da prova mais decisiva nos processos. Porque, assim, o Código de Processo Civil não elenca ordem de prioridade, de peso das provas, mas, como vocês disseram, é uma prova técnica, então o juiz tende a acreditar que o que está ali está certo, foi bem feito, enfim. E o advogado, por não ter justamente esses elementos que permitam a identificação das falhas técnicas, seja de metodologia, como a Denise colocou, seja de fundamentação técnica, seja de saber o que é objeto de uma perícia ou não, o que um profissional pode falar ou não, então ele fica realmente de mãos atadas. E o assistente técnico, por ser exatamente da mesma área de atuação do perito, isso é obrigatório, né? Ele tem o mesmo arsenal teórico-técnico para poder analisar aquele laudo pericial. Então, como que, por exemplo, o juiz, nesse caso, vai dizer que a psicóloga, no despacho, utilizou os instrumentos suficientes se ela tinha que avaliar um vínculo para adoção
e ela só viu as crianças e os pais, pertence os pais individualmente. Então, é aquilo que eu falei, como é que a gente vai identificar um vínculo, e no caso da adoção era o único objetivo da perícia, fazendo entrevistas individuais? Impossível, né? E o juiz, por ser um operador do direito, não são só os advogados que encontram essa dificuldade, né? São os promotores, são os juízes. Mas aí a importância do assistente técnico, porque ele não é... O que esse juiz entendeu foi o que a maioria das pessoas entende, que o assistente técnico ele vai defender o cliente. E tem que ficar muito claro, a Denise já mencionou isso lá no início, que nós estamos trabalhando para uma das partes, mas nós temos deveres de imparcialidade técnica. Então, o que eu vou falar ali não vai ser uma argumentação em favor do meu cliente. Eu vou apontar os aspectos técnicos em desacordo com as normativas, com a literatura, enfim. A ideia é que o trabalho se some. Não é uma adversariedade que existe. E isso também a Denise pode confirmar depois. Muitos peritos se sentem ameaçados pelo nosso trabalho, ofendidos com as coisas que nós colocamos. Só que nós não estamos fazendo uma crítica à pessoa, nós estamos tentando buscar, como tu bem falou também, né, Raquel, a realidade dos fatos, se aproximar para que seja feita a justiça naquele caso. Então, nós temos que também trabalhar para que os peritos não nos vejam como uma ameaça e nós possamos ter um espaço, inclusive, para discutir. Eu sempre faço isso, não sei, porque a gente acabou não falando, né? A perícia no serviço social tem ou não a participação do assistente técnico. Na perícia, nós fazemos entrevistas, reuniões técnicas nas quais debatemos o caso e muitas vezes, inclusive, juntas pensamos em soluções que não eram as que o meu cliente estava buscando, mas que nesse debate técnico nós conseguimos vislumbrar uma melhor solução para o caso. Então, o nosso papel é muito amplo, né? Eu sinto que poucos advogados conhecem todas as funções, as formas pelas quais nós podemos ajudar. E, infelizmente, por ser um profissional de contratação facultativa, né, e também, aí tem um pecado dos advogados, não conseguirem explicar a importância desse papel, se vê essa contratação como um custo, quando, na verdade, é um investimento, pelo peso que tem essa prova. E se for mal feita, né? Denise. Eu achei interessante as raras vezes que teve assistente técnico discutindo um laudo meu. Eu gostei muito da discussão, achei que me alertou para questões importantes, né? No serviço social, inclusive quando nessa documentação sobre serviço social sócio-jurídico se diz que o assistente técnico é um direito, né, de quem está envolvido no processo judicial, e que desde que respeitado o Código de Ética, é uma discussão que só vem a juntar, vem a acrescentar, é uma discussão de um outro olhar, é a possibilidade de um outro olhar. E se nós estamos falando do bem-estar das pessoas, quanto mais olhares existirem, eu acredito e tenho a convicção de que a decisão do juiz vai ser mais importante. Então, tem sido, para mim, eu nunca tinha pensado em ser assistente técnico, para mim tem sido um trabalho muito enriquecedor, até em termos do meu aprendizado, de diálogos muito interessantes com colegas que também se dispõem, na sua função de perito, a dialogar, né? E a importância, eu acho que é já pontuar, principalmente nos quesitos, algumas coisas que necessariamente o perito, no seu cotidiano, ou por estar sempre tendo que cumprir prazo, e aqui eu quero fazer também essa menção, né? Às vezes o perito está assoberbado, ele não se dá conta. E nós, como assistentes técnicos, nós temos um olhar muito particular naquela situação, né? Na pessoa que nos contratou. Então, eu acho que é muito interessante e acredito
uma coisa que sempre eu pensei quando perita e que hoje como assistente técnico eu vejo que isso também conta muito. Eu tenho ouvido de colegas que estão sendo nomeadas peritas, ou mesmo quem é concursado, o juiz só quer que eu me manifeste sobre isso. E, às vezes, aquilo que o juiz quer que você se manifeste não é o fundamental para o bem-estar da criança e do adolescente. Na sua intervenção, você descobre outras coisas muito importantes. E eu tenho visto colegas que têm me dito isso, e eu digo, olha, teu trabalho é além do que o juiz quer que você diga. Mas ele é o juiz. Sim, ele é o juiz. Só que você pode levar um elemento muito importante, até de convicção para o juiz, de que há situações mais graves ou elementos muito importantes aí. E aí, o assistente técnico também, ele tem uma visão, eu acredito, de que o processo não termina no juiz. Esse processo pode ir para a segunda instância. E o que o assistente técnico escreve, ou a discussão que ele faz do laudo, ou o parecer que ele elabora, ele pode mudar uma decisão em segunda instância, né? Ou mudar não totalmente, mas ser mais adequada. E eu já vivi isso. Até pela minha experiência como perita, eu fiz um parecer numa situação que eu tinha convicção de que aquilo, naquele momento, era o adequado para aquela criança. E qual não foi a minha surpresa quando depois o advogado mandou a decisão da segunda instância, citando o parecer e dizendo que realmente aquilo naquele momento era o adequado para aquela criança. Então, eu acho que essa é a importância também do assistente técnico, né? É esta possibilidade de dar um outro olhar, claro, sempre a partir do referencial teórico-metodológico e ético-normativo, mas com seriedade, para que o processo tenha esta possibilidade de revisão. Dias, horas, semanas, anos falando sobre o assunto, mas eu preciso dizer para vocês que estamos nos encaminhando para o encerramento, infelizmente. Não tínhamos o objetivo de esgotar o tema. Espero poder contar com a participação de vocês também em próximas edições, porque certamente deixaram um gostinho de quero mais e ainda muitas dúvidas, muitos questionamentos, né, poderiam ter sido abordados, mas em razão do tempo nós vamos precisar encerrar por aqui hoje. Gostaria de agradecer mais uma vez, imensamente, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, da Subseção de Caxias do Sul, a participação de vocês. Fiquei muito honrada, de verdade, com o aceite de vocês, né, que são profissionais que eu sei que têm agendas complicadas, não foi fácil a gente conseguir organizar o horário de todas, né, mas quero, de coração, agradecer vocês. A gente muito obrigada. agradece. Agradecemos os nossos telespectadores e o podcast Questão de Ordem está disponível com um novo episódio toda quinta-feira nas redes sociais YouTube, Facebook, Instagram e Spotify. Não podemos deixar de agradecer também o nosso patrocinador, a R Master Sul Assessoria Documental.